Meus prezados irmãos e irmãs aqui reunidos, na paróquia São Luís de Montfort, que alegria mais uma vez o Padre expressa de estar aqui. Já agradeço o Padre Sérgio pelo convite, por presidir essa missa. Acolho também meu irmão Padre Daniel e toda a comunidade com muito amor e carinho e paz no coração. Eu me sinto muito bem estar no meio de vocês, porque nós somos cristãos. Jesus disse: onde um ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio de vós. Seja nas dores, aqui no Rincão, em qualquer outra comunidade, onde nós católicos, apostólicos romanos nos reunimos, Deus está conosco, permanece conosco e caminha conosco em todos os lugares. Hoje, o segundo domingo da Páscoa, então traz para nós aqui o ato dos apóstolos. Ou seja, são as primeiras ações que os apóstolos começam a realizar logo após a ressurreição do Senhor. No primeiro momento, da tristeza que eles sentiram, da morte de Cristo, Jesus não está mais no meio deles, mas eles tiveram depois da certeza na ressurreição e Deus está conosco em todos os lugares e em todo o tempo. E nós vemos aqui que os apóstolos receberam a missão de continuar pregando, levando o reino de Deus a todas as pessoas, curando os doentes, orando por elas, expulsando demônios, ou seja, realizando os milagres a partir do próprio Cristo. E nós somos, como batizados e recebemos essa missão também, de continuar a levar o Evangelho a todas as pessoas, principalmente aquelas que ainda não conhecem a Deus. E aqui a salmista muito bem salmou de ouro para nós neste dia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E nós vimos que Deus tem misericórdia de nós sempre. Deus nos ama infinitamente. Mesmo nós sendo pecadores, Ele acredita em nós, porque nós temos uma centelha divina que nos liga a Deus. É Ele que nos constituiu e nos amou em primeiro e conhece a nossa fraqueza. Ele nos perdoa sempre. Isso eu digo lá nas dores. Mas o pecado tem consequências. Deus perdoa, mas o pecado tem consequências. Sofre quem peca, os que estão sempre em torno do mesmo. Mas como bons cristãos, devemos reconhecer os nossos erros, pedir perdão, ter a coragem de pedir perdão a Deus e mudar de vida e seguir em frente. E aqui nós vemos, eterna é a misericórdia de Deus. Nós participamos de uma semana, chamada Semana Maior, Semana Santa, onde nós caminhamos com Jesus. Passamos por sua paixão, morte e ressurreição. Essa semana é aonde está a base da nossa fé, para que a gente entenda o que nós realmente estamos professando e em quem nós acreditamos. É importante que ali nós vemos, e entendemos a nossa filiação. Nós viemos de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus. E um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. Mas para estar com Deus, é hoje, aqui e agora que nós fazemos a escolha, e fazemos um caminhar, construindo a nossa espiritualidade, pautada nos seus ensinamentos. E aqui um está com o outro para nos ajudar mutuamente nessa caminhada. É fácil ser santo? De jeito nenhum. Ainda mais no mundo em que nós estamos inseridos, em tantas falsas ilusões que o mundo oferece, já desde as crianças pequenas, através do celular, chegam na fase de adolescente, depois jovem e adulto. Quantos irmãos não se perdem, por causa das ilusões sugeridas pelo mundo. Mas nós devemos nos manter firmes, fortes e fiéis, porque Jesus diz para nós: quem se mantesse fiel seria digno de receber a salvação, que é a coroa dos justos. E Deus é misericordioso, como nós vemos, porque Ele tem compaixão da humanidade. Ele olha para nós e Ele nos ama. Por isso que Ele enviou o próprio Filho, e onde Ele abre nesse mundo a sua tenda para acolher a todos.
sem nenhum tipo de preconceito, mas ele acolhe com amor. Mas a única exigência é que nós verdadeiramente abrimos o nosso coração e deixamos ele habitar. E através de nós, ele se revelar a esse mundo. Nós vemos aqui, não é, as ações dos apóstolos. Todos queriam segui-lo, porque viam neles, através das suas atitudes e das suas palavras, o próprio Cristo, ou seja, através da missão, eles viam a revelação de Cristo. Então é importante sempre lembrar que a boca fala para o coração está cheio. E o que nós viemos aqui hoje fazer? Preencher o nosso coração com as coisas de Deus, com o Espírito do Senhor. E daqui levar a todas as pessoas a boa nova do reino de Deus. Não é? Seja através das palavras, da nossa fraternidade, da nossa solidariedade mútua e também da nossa caridade. Nós vemos aqui que um outro apóstolo que esteve com Jesus presenciou e foi testemunha, a gente fala fisicamente, mas também teve uma outra oportunidade, que é João, de experienciar Jesus espiritualmente. Ele é elevado, numa dimensão divina e espiritual, e faz mais uma vez essa experiência com o ressuscitado. O que foi só exigido por ele, por Jesus? Que ele, quando voltasse, levasse também essa experiência a todas as pessoas. Porque quem faz uma experiência com Deus, verdadeiramente, ela muda a forma de pensar, sabe trabalhar os próprios sentimentos, porque o nosso coração é terra de missão. Nasce todo tipo de sentimento no nosso coração, tanto bons quanto ruins. Mas como bons cristãos, e amadurecendo na fé, nós vamos trabalhando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque é nesse lugar que, infelizmente, o mal vem e muitas vezes domina a nossa vida e nos afasta da comunhão com Cristo. Por isso que é importante sermos pessoas, eu sempre digo lá nas ruas, pessoas de oração e comunhão entre nós. Tem o Evangelho para nós de hoje, trazido também de João. 8 dias depois, Jesus entrou. Mas aqui nós vemos que, logo ao anoitecer do primeiro dia da semana, os apóstolos estavam reunidos, porque Jesus já não estava mais com eles. Então eles se reuniram porque eles estavam com medo, tanto dos judeus quanto dos outros soldados romanos. Eles estavam reunidos, não é, em oração, para pensar sobre a própria missão deles e os problemas que eles iriam enfrentar, mesmo já enfrentando duros problemas naquele momento. E nós vemos que Jesus, ele se coloca no meio deles e vai dizer: a paz esteja convosco. Pelo menos 3 vezes nós vamos ouvir essa frase de Jesus aos apóstolos. Porque nós precisamos dessa paz para administrar e gerir a nossa vida. Tanto a nossa vida familiar, quanto a nossa vida pastoral, missionária e paroquial também. E a paz de Cristo, não é? Que nós recebemos, que vai nos ajudar a caminhar mesmo diante das dificuldades da vida. Essa paz vem direto do coração de Deus. E Jesus coloca: a paz esteja convosco. Né? E aqui os discípulos vão ficar maravilhados de estar diante de Jesus mais uma vez. Mas Jesus ressuscitado, Jesus em espírito, então ele está conosco hoje. Nós não fizemos uma experiência com Jesus humano, mas nós fazemos uma experiência com Jesus em espírito, não é? Em nossas vidas. E como nós fazemos, já que nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo e podemos praticar os seus ensinamentos. É na nossa relação mútua que Deus se revela, é nas nossas orações que Deus se revela a nós, quando nós rezamos pelos nossos e também pelos nossos amigos e pela comunidade. São nas nossas ações, quando nós somos caridosos e ajudamos todos os tipos de pessoas, sem nenhum tipo de preconceito. Mas ser Jesus
na vida das pessoas. E uma coisa importante, nós vamos ver que um dos discípulos não vai estar junto nessa noite. Vai ser quem é esse discípulo? Tomé. É importante pensar, né? Quando nós não estamos reunidos em comunidade, nós não fazemos uma experiência com o ressuscitado. É em comunidade que Deus se faz presente no meio de nós. Temos nossos momentos de oração, mas é em comunidade que o Espírito age através de nós e fortalece a nossa fé. Nós somos humanos, diferentes uns dos outros, viemos de lugares, de famílias diferentes. Mas o que nos une nessa noite é a nossa fé, em quem nós professamos e acreditamos que é Jesus, que é a revelação do Pai. Da mesma forma, os discípulos. E Jesus sopra o seu Espírito sobre os seus, né? Para que eles recebam os dons para sair para a missão. E nós recebemos também esses mesmos dons através do batismo. E pelo batismo, nós recebemos toda a herança da história da salvação. Por isso que é importante saber de onde nós viemos. E como cristãos, o padre iniciou dizendo, sabemos de onde nós viemos. Que a nossa filiação é divina. Nós viemos de Deus. E um dia nós vamos voltar para... Alguém acha que vai ficar perdido no caminho? Que Deus seria esse, não é? Porque nós pertencemos a Deus. E se nós estamos aqui, Deus nos confere uma missão e Ele acredita em cada um de nós. Todos nós carregamos, como o Padre falou, coisas boas na nossa alma. E Deus os reconhece. O que nós temos que fazer é colocar em prática e aprendermos a amarmos, mesmo nas nossas diferenças. Não é? Aprendemos a amarmos, nos respeitarmos e seguir em frente. E aqui ele vai conferir uma outra coisa muito importante aos seus discípulos apóstolos, quando ele vai soprar o Espírito. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles serão retidos. Aqui lembra para nós um sacramento muito importante para nós católicos, apostólicos romanos. Muitas vezes nós não damos o valor devido e a importância que ele merece. Muitas vezes vivemos de qualquer forma, vamos levando as coisas de Deus como brincadeira. Mas é importante lembrar que todos nós um dia vamos prestar contas da nossa existência. Existe, não é, a balança em nossa vida, do bem e do mal. Desejo, e nós estamos aqui para isso, que no decorrer da nossa existência, a gente pratique mais o bem, não é? Para que a gente seja reconhecido por Deus como seu filho. E tenhamos a possibilidade de adentrar a casa do Senhor um dia que nós não estivermos mais aqui. Porque quando nós deixarmos a mansão desse corpo corruptível, segundo o apóstolo Paulo, a gente vai receber um corpo glorificado para estar diante de Deus. E a maior graça será quando nós chegarmos até lá e Ele nos acolher como filhos e filhas amados. Não é? Lembremos da importância da nossa confissão. É importante participar da mesa da Eucaristia. Né? E a cada dia ir melhorando a nossa vida e a nossa espiritualidade para nos tornarmos bons cristãos. Nós vemos aqui que Jesus ele vai aparecer uma segunda vez, porque Tomé não vai acreditar, ele vai dizer: eu não vi, eu não estive, eu não toquei nas suas chagas. Ou seja, ele precisava ver para poder crer. E nós? Principalmente no mundo em que nós estamos inseridos. Será que nós precisamos ver para poder acreditar em Deus? Claro que não. Porque existem testemunhas que estiveram com Ele. Participamos, como o Padre falou, da Semana Maior, para entender a profissão da nossa própria fé. E que Deus está no meio de nós e age em nós e através de nós, onde quer que estejamos. Aí nós vemos aqui que Jesus, ele vai se colocar no meio da comunidade pela segunda vez. Olha como Deus é misericordioso, como nós cantamos no Salmo de Anjos, não é? Olha só, por duas vezes se coloca no meio da comunidade para
para dizer para nós que nos ama infinitamente e que acredita em nós. Somos nós que muitas vezes não acreditamos em nós, não acreditamos no outro, porque nós somos charados pelas coisas do mundo, pelo pecado. Por isso que é importante ficarmos firmes na fé e fazer uma caminhada de espiritualidade, não é? Para crescermos em nossa fé e nos tornarmos pessoas melhores, bons cristãos a todos os dias. Nós vamos ver aqui que Tomé, quando faz a experiência com Deus, ele vai fazer uma profissão muito importante. Né? Quando ele toca, ele precisou tocar. E ele vê que é o próprio Jesus, ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. E que nós também possamos sempre professar com essa certeza que Deus está conosco e caminha conosco em espírito. E ele se revela no meio de nós. E através da própria obra que ele criou, que somos nós. Deus fala conosco através de um e do outros. Através de uma palavra de amor, de conforto, de acolhimento. Através da nossa ajuda mútua. Deus se revela. É nós que deixamos, que devemos deixar Deus agir através de nós. Sermos instrumentos, deixarmos ser instrumentos de Deus. Muitas vezes nos lugares mais conturbados e complicados que nós estamos. Nosso coração é terra de missão? Com certeza. Mas principalmente a nossa família. Que hoje nós vemos que existe aí uma oferta de religiões e seitas. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas que perdem, não é, a própria capacidade de crer em Deus diante de tantas mazelas do mundo. Mas é na nossa família que nós temos que nos manter firme e forte. Tenho certeza que vocês, eu já falei isso também, gostaria que outros familiares, pai, mãe, irmãos, tios, primos, estivessem aqui conosco. Como eu também gostaria que toda a minha família estivesse aqui. Mas não estão. Cada um tem o seu momento e faz a sua experiência com Deus de forma diferenciada. Mas nós estamos aqui. E isso é importante. Por isso nós devemos rezar pelas pessoas que nós amamos. E Jesus também vai dizer, principalmente pelos nossos inimigos. É fácil amar, perdoar e rezar por aqueles que nós amamos. Mas como cristão, e aí nós somos testados em nossa fé, é amar muitas vezes por aquelas pessoas que nos perseguem, muitas vezes nos defamam. Mas aí é o nosso papel que mostra a nossa dignidade de cristãos. Não é? E nós vemos aqui, bem-aventurados, como é colocado, né? Os que creem sem terem visto, porque Jesus realizou diante dos discípulos muitos sinais e realiza nos dias de hoje, acredito fielmente, em nosso meio também. Mas através de quem? De nós que somos instrumentos de graça para Deus. E, falando dos desafios da vida, o padre vai colocar, o padre Sérgio até mandou para mim, sobre o tema de hoje, que é Montfort, amigo da cruz. E todos nós temos as nossas cruzes, como Jesus teve a cruz dele também. Nós vemos aqui que o Montfort, ele, um homem que fez uma experiência com Deus, se tornou um homem de Deus. E também passou por tribulações, e tribulações como nós passamos nos dias de hoje, um pai e uma mãe de família passa, como jovens passam na escola, ou em ambiente com outros amigos. Todos nós passamos por várias provações, mas devemos nos manter fortes, porque sabemos em quem nós acreditamos. E numa das passagens de Montfort, ele alimentou um desejo forte de construir um calvário em honra para Jesus Cristo, lá onde ele estava. Aqui diz que é em Pont-Château, é um vilarejo perto da cidadezinha de Nantes, como é colocado aqui. Ainda por exemplo, fala, ele é francês, né? Então, nós vemos aqui que ele o que faz? Tocado por Deus e sentiu esse desejo, ele começa
começa a procurar as pessoas para poder ajudá-lo nessa empreitada. Isso seria bom para todos. Seria um lugar que teria a presença, um grande sinal de Deus, para que todos que olhassem sentissem a presença do Senhor em suas vidas. E um lugar de oração também, como nós temos os nossos templos, as nossas igrejas. E ele, com o jeito dele amoroso, ele foi conversando e cativando as pessoas a ajudar nessa empreitada. Aqui diz que até pessoas de outros vilarejos vinham e ajudaram financeiramente, até com as próprias mãos, não é? Para construir esse calvário, para elevar uma cruz, lembrando a paixão e morte de Jesus Cristo. E aqui mostra que enquanto eles trabalhavam, que a gente pode puxar para a nossa realidade de hoje. Né? Vocês, junto com o Padre Sérgio, vocês também estão guardando dinheiro e lutando para construir uma bela igreja aqui. Eu tenho certeza que vocês vão construir. Vocês estão fazendo por amor e estão fazendo para Deus também. Mas tudo tem o seu momento. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, mas é no momento que Deus assim quer e que vai acontecer. Porque existem pessoas, como o próprio Padre, como vocês, que estão imbuídos, não é, de bons sentimentos e amor pela comunidade de Montfort. E aqui nós vemos que, enquanto eles trabalhavam, como nós também em nossas comunidades trabalhando, aqui diz que cantavam hinos religiosos, eram pessoas firmes em oração e desprendidos e fortes em espírito de fé e união. Olha que bonito o exemplo desse homem, e cabe, eu acho que muito bem para a nossa comunidade de Montfort, não é? Aí diz que eles conseguiram erigir, fizeram um calvário, né? Todos estavam maravilhados. Mas no momento que eles foram para abençoar, o que aconteceu? Inesperadamente, o rei daquela época, ele sabendo do que o Montfort estava fazendo, ele ordena e diz que não era para ser abençoado aquele lugar. E ele manda demolir. Vocês imaginam a tristeza da comunidade e a tristeza também do próprio Montfort? Né? Diz que, quando acontece isso, é uma verdadeira humilhação para ele e para a própria comunidade. Eles não queriam fazer mal para ninguém, pelo contrário, eles só queriam expressar a fé deles em Deus, para mantê-los unidos e fortes. E devemos perseverar mesmo diante das dificuldades. E o padre sabe, nós padres sabemos, que nós também passamos por dificuldades e por desafios no mundo de hoje. E vocês passam. Os pais de família passam por dificuldades para criar os seus filhos, não é? Para manter a família unida, principalmente nesse mundo onde tantos jovens estão se perdendo por causa das drogas e tantas outras coisas. E aqui nós vemos que o Montfort, o que ele vai fazer? Nesse momento de uma cruz para ele também. Experimentar essa humilhação. Diz que ele sai em retiro espiritual. Olha que bonito isso, gente. E isso é uma grande lição que Jesus dava para os seus, e o Montfort entendeu, e também Deus para os seus que estavam perto dele. Nos momentos de maior tribulação na nossa vida, não adianta brigar, esbravejar, e querer que seja feito da nossa forma. Nós temos que sair e entrar em oração. Então, muitas vezes nós somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos humanos, não é? É o nosso ímpeto, vai e quer brigar, aquela coisa toda. Mas aqui, como cristão, nós somos chamados, diante das tribulações, sair em retiro espiritual, conversar com Deus, fazer uma experiência com o sagrado. E a oração ajuda a transformar os nossos sentimentos, refrigera os nossos pensamentos, para no segundo momento voltar e continuar a nossa missão. Então, quando falo isso daqui, eu achei muito bonito, muito oportuno para nós, para todos nós, né? Para toda a igreja. E aqui nós vemos que ele teve uma prova muito amarga lá em Ponte Chateau. Não é? E a cruz parece ter fixado no orado, naquele primeiro momento, no coração de Montfort. Mas, contudo, diz aqui que ele, né, a coragem que tinha, ele vai expressar isso em suas cartas, como muitos fizeram na época de Jesus, e muitos dos nossos irmãos fazem nos dias de hoje, quando está passando por perseguições,
por provações, tem lá o seu diário pessoal, no seu diário espiritual pessoal, e coloca ali os problemas, os conflitos que está passando. E aqui diz que ele, no seu diário, em suas cartas, ele expressa todo o seu sentimento. E ele diz que ele se sente contente e alegre no meio de todos os seus sofrimentos. Olha que presença de espírito que esse homem tem que ter. Eu me sinto feliz e alegre diante de todas as tribulações da minha vida. Sabe por quê? Porque ele olha para a cruz de Cristo. Isso que Jesus passou, ele passou por amor a nós. Então, todas as provações, e tribulações que nós passamos, jamais vai chegar aos pés do que Jesus passou. Por isso que nós temos que olhar para ele, o que ele passou, quando nós vemos, quando os problemas se colocam diante de nós. Não é? Para a gente poder encontrar sentido para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Aí diz que ele se retira e vai fazer um momento de espiritualidade com os padres jesuítas. É? E aqui vai dizer, olha, mesmo diante das humilhações, das perseguições, olha que bonito. É? Ele revive o que São Paulo reviveu também. É? E repetiu. Porque Jesus disse isso. Eu estou cheio de consolação. E como apóstolo, ele canta. Eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo. Mas já não mais sou eu. É Cristo que vive em mim. E Cristo vive em nós também. Então, mesmo diante da tua dor, olhe para Jesus e busque força. Porque Ele sempre tem uma resposta para cada um de nós. Louvado seja